aquilo que você pensa e sente a maior parte do tempo se torna a sua realidade. Vocês sabem que a nossa realidade ela é criada pelos nossos pensamentos. Sabiam disso? Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês: quais pensamentos você está produzindo agora? Por que você vive sempre a mesma realidade? Sabe essa sensação que a gente tem, que às vezes a gente passa a vida toda andando sempre num círculo? Parece que a gente está correndo sempre no mesmo círculo, a gente não consegue sair dele. Isso tem muito a ver com os pensamentos que predominam na sua mente a maior parte do tempo. Pensamentos e emoções. Como assim, né? Vamos refletir um pouco sobre isso, porque eu venho observando isso em mim. Que os pensamentos que eu produzi por anos criou para mim uma realidade. E quando eu falo aqui em realidade, eu estou falando numa realidade emocional. E essa realidade emocional, aquilo que nós temos dentro, é o que nós manifestamos aqui fora. Ou seja, o mundo que eu tenho dentro é o mundo que tem fora. O mundo como eu vejo, só eu vejo dessa maneira. Então, o mundo que você vê, só você vê assim. Sabe por quê? Porque você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Quando a gente tem um livro que fala assim, quando você abre a boca para falar as coisas, para falar de uma pessoa ou de qualquer outra coisa, você está revelando quem você é. Mais ou menos, não é com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele fala. Então vamos ficar com isso. Nossos pensamentos e as nossas emoções que ficam conosco, que a gente mantém fixo em nossa mente a maior parte do tempo, isso se torna a sua realidade. Quando eu falo em realidade, que eu já falei, já até cheguei a mencionar, que é uma realidade emocional, uma realidade interna, que o nosso mundo interno, ele reflete o nosso mundo externo. Essa realidade pode ser uma realidade que agora você está se sentindo triste, chateada, magoada, ressentida. Isso é uma realidade emocional. E seus pensamentos, eles são produzidos a partir disso. Porque você não tem controle sobre os pensamentos. Porque, veja, às vezes aconteceu algum evento, alguma coisa traumática na sua vida, ou qualquer coisa, pode ter sido qualquer coisa em qualquer momento, pode ter sido algo distante, de muitos anos, ou pode ser algo de poucas horas atrás, por exemplo. Às vezes pode ter sido algo de hoje de manhã, e você está ainda remoendo isso até agora. Você fica ruminando isso, pensando uma coisa, pensando outra. E seus pensamentos, eles saltam na sua cabeça. Você já prestou atenção? A gente não tem controle sobre o que a gente vai pensar. Eles saltam feito pipoca na panela. Você já viu pipoca na panela? A gente põe um tiquinho de milho ali e aquilo vai saltando, saltando, saltando e enche uma panela. Os pensamentos são desse jeito. Eles saltam, você não sabe de onde. E eles invadem a sua mente. E às vezes você nem consegue dormir. E aí, você
pensa conforme você aprendeu, como você foi condicionado a pensar. E os seus pensamentos, eles são como coisas. Imagine seus pensamentos como os móveis da sua casa. Eles flutuam ali dentro da sua mente. E para você ter os móveis na sua casa, você precisa do quê? De um espaço, não é? Se você não tiver espaço vazio, você não tem como colocar um móvel ali. E os pensamentos também, eles saltam de algum lugar. E eles saltam de um lugar, de um espaço que é vazio. E quando você olha para você e só enxerga os seus pensamentos, você tende a criar uma realidade mais sofrida para você, porque o pensamento é todo esse movimento da superfície, eles são superficiais. E aí você tende a olhar para você como se você fosse um conceito. Por exemplo, quando você se sente rejeitado ou se sente rejeitada, você não pode querer viver um relacionamento saudável, por exemplo, quando você está em um lugar em que você se sente rejeitado, em que você se sente rejeitada. E se você acha que você não vale nada, você tende, isso está refletindo. E tem mais, quando você tem esse sentimento de que não valho nada, ninguém me valoriza, eu faço e ninguém vê, nunca ninguém vê como eu me esforço. Isso não tem como você criar uma vida feliz, uma vida em paz com esse tipo de pensamento. E eu perdi um pouco o raciocínio, mas assim, esses pensamentos, eu quero dizer, quando a gente pensa, a gente emite um sinal para o universo. E se eu tenho esses pensamentos e esses sentimentos de rejeição, de não sou valorizada, ninguém me vê, ninguém vê o esforço que eu faço, parece que a vida, que nada dá certo para mim, essas coisas que a gente coloca para nós mesmos, você manda um sinal para o universo, de uma energia mais baixa, vamos dizer assim. E o universo te devolve situações parecidas com isso, por isso que você cria sofrimento para você. Porque a vida que a gente vive, não que a gente não tem consciência disso, mas fomos nós que criamos. Nós somos os criadores da nossa realidade. E quando você... Aí tem um exercício que eu faço, eu vou falar ele aqui para vocês, porque ele é muito legal de fazer, que é anotar os pensamentos. Porque quando você anota, eu tenho um caderno só de anotar os pensamentos e o que eu tô sentindo naquele momento. Eu faço isso todos os dias, em qualquer momento que eu começo a ter pensamentos mais aflitivos ou qualquer tipo de pensamento, eu vou ali e anoto. Quando você anota, você passa a visualizar o que você tem dentro. E você tem a oportunidade de se separar deles. Porque lembra que eu falei, a gente não tem controle sobre nossos pensamentos? Eu não tenho controle, mas eu posso observá-los. E quando você observa, você vai perceber que por trás desses pensamentos existe um espaço, que é um espaço de silêncio, que é um espaço sagrado, que esse espaço é a sua essência divina, é você em essência. E os pensamentos,
eles são o movimento que fica acontecendo aqui, mas o espaço, ele é fixo, ele é calmo. Nada te acalma mais quando você percebe esse espaço, esse silêncio. É como o mar, aqui em cima tá tudo agitado, mas se você for mais fundo do mar, lá embaixo tá calmo. Então, é você olhar, quando você observa os pensamentos, você coloca uma outra dimensão na sua vida, que é a dimensão da consciência. Porque não dá para controlar, mas dá para eu ter consciência e perceber o silêncio. E essa percepção te traz uma outra qualidade de vida. Eu tenho um vídeo aí que eu falei, se você não curar a sua vida, você sangra em pessoas que não te machucou, que não te feriu. E quando eu falo da cura, eu estou falando justamente de você encontrar, de você perceber esse espaço silencioso dentro de você, que é você em essência, que é a sua natureza divina. Você é filho de Deus, você é um ser espiritual. E quando você passa a se enxergar desse lugar mais elevado, desse lugar sagrado, você emite uma mensagem, você se alinha com o universo. E as coisas, o universo começa a te devolver amor, paz, calma, tranquilidade. E você começa a deixar de ser tão reativo, você passa a responder a vida com mais consciência. E é quando os milagres começam a acontecer, quando a sua vida começa a mudar, você deixa de se concentrar no medo e agora você passa a agir com fé. E você começa até a realizar os seus sonhos, como eu estou fazendo aqui agora, falando com vocês. Eu não conseguia falar antes. E eu já estou começando a falar. Porque já estou sentindo isso dentro de mim, de vir aqui e compartilhar com vocês. Porque se eu estou conseguindo, se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, quando você se alinha com sua verdadeira identidade, com a sua essência divina, o universo responde com energia de amor e de confiança e de fé. E os milagres começam a acontecer. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Deixe nos comentários o que você quer saber mais, como que eu posso te ajudar mais, para que a gente continue fazendo essa comunidade de pessoas mais conscientes. E vamos observar os nossos pensamentos. Fiquem bem, um grande beijo e até o próximo vídeo.